Fala, turma! Estamos começando aqui mais um podcast. Esse é o primeiro episódio da nossa nova temporada de podcast. E com essa nova temporada, eu quero, primeira coisa, trazer para vocês aqui a minha história. Eu acho que muitas vezes a gente vê bastante pessoas na internet gravando conteúdo, ensinando alguma coisa, mas a gente tem a necessidade, nós seres humanos temos a necessidade de conhecer qual que é a história das pessoas. Eu acho que muitas histórias elas se cruzam, elas se parecem, né? Então quero que vocês conheçam hoje a minha história nesse primeiro episódio que a gente vai gravar aqui do nosso podcast, tá? Então, para quem que é esse podcast? Esse podcast ele é para empresários. O nosso foco aqui é ajudar o empresário a construir uma empresa com um time engajado, com lucratividade e poder escalar o seu negócio, tá? Então esse podcast ele é voltado para empresário e a gente trabalha aqui essa nossa promessa aqui dentro do nosso conteúdo, tá? Então todo esse conteúdo que a gente vai gerar para vocês aqui são conteúdos que de fato vai entregar valor para vocês. Quais são os pilares que a gente trabalha dentro das empresas? Cultura organizacional, a gente trabalha uma liderança, construir uma liderança autogerenciável e depois a gente vai também trabalhar os processos para que a sua empresa não fique dependente de você. Mas vamos ao que interessa. Nesse episódio número 1, eu quero contar um pouco a minha história para vocês, para você conhecer quem é Luciano França. Bom, eu tive uma adolescência, né, como muitos de vocês aí, aliás, uma infância como muitos de vocês aí, uma infância boa. Eu vivia numa chácara, então durante grande parte da minha infância eu caçava passarinho com estilingue com os meus amigos, a gente jogava futebol, a gente corria de pega-pega, de polícia e ladrão. Era uma brincadeira muito divertido. Graças a Deus eu tenho boas lembranças da minha infância, né? Fui e sou ainda, né, um filho muito amado pela minha mãe, pela minha família, então tenho muito orgulho de toda a minha história. E eu me lembro que quando eu comecei a entrar na adolescência, o meu interesse maior era bicicleta. Então eu andava de bicicleta o dia todo com os meus amigos, a gente fazia várias manobras, né? A gente tinha até as gangues de bairro. Então tinha o bairro Jurema contra o bairro São Marcos, por exemplo, né? A gente tinha nossas ganguezinhas, né? A hora que a gente via alguém do outro bairro, já passava empinando, já puxava uns paraquedas, já fazia umas manobras e era muito divertido. Só que olha só, eu sempre tive um sonho grande. Eu sempre acreditei que eu poderia chegar muito longe se eu utilizasse, lógico, né, as minhas faculdades mentais ao meu favor. Então eu sempre trabalhei, eu sempre brinquei bastante, né, mas eu sempre trabalhei também. Então, ainda na adolescência eu já comecei a consertar a bicicleta dos meus amigos, eu ganhava uma grana por isso, então já estava empreendendo. Depois eu comecei também a vender picolé, final de semana, vendia picolé para ganhar meu próprio dinheiro, já estava empreendendo. E aí, turma, quando eu comecei a chegar, né, numa fase, eu ainda estou na adolescência, né, quando eu comecei a ter 16 anos, fiz 16 anos de idade, e aí eu comecei a trabalhar numa empresa. Né? Então fui trabalhar numa empresa com 16 anos de idade, menor aprendiz ainda, e nessa empresa eu trabalhei durante 2 anos. E ali eu tive certeza de uma coisa, falei, cara, eu não quero ser CLT. Para mim não rola ser CLT. Inclusive, a passagem que eu tenho de CLT é 2 anos nessa empresa e mais 1 ano efetivado. 3 anos, né? Minha passagem de CLT é essa. E por que eu não quis ser CLT? Porque, como eu disse, né? Eu sempre tive um sonho grande. Então, eu resolvi que eu iria empreender. Então, com 19 anos de idade, eu resolvo montar a minha própria empresa. Eu e um amigo, na ocasião, a gente montou a nossa empresa. E a empresa era show de um homem só. Então, você imagina o seguinte, né? Eu montei essa empresa sem nenhum planejamento, né? Planejamento zero. Eu acho que muitos de vocês aí também já devem estar se conectando com isso que eu estou falando. Planejamento zero. Só que eu tinha muita energia, eu tinha muita vontade, muita disposição. Eu tinha muitos cartuchos para queimar ainda. Você imagina um jovem com 19 anos de idade? E na minha família não tem nenhum empreendedor. Ninguém é empresário na minha família. Então eu não aprendi a empreender com ninguém. Só que eu fui lá e montei minha empresa junto com um amigo e a gente começou a empreender. E naquela ocasião eu fazia tudo. Eu fazia venda, eu fazia cobrança, eu fazia faturamento, eu fazia compra, eu fazia instalação.
eu fazia absolutamente tudo dentro da empresa. A empresa ela era o show de um homem só. Só que como a gente tem muita energia e muita disposição, a gente consegue ir fazendo a empresa crescer. Então, à medida que eu ia atendendo os meus clientes e dando um bom atendimento para os meus clientes, aquela empresa ela ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Até que eu tenho uma história bem legal aqui que eu quero compartilhar com vocês. Uma vez eu fui em um cliente e aí eu fui fazer uma visita para eu mandar um orçamento para esse cliente. Era uma visita inicial. Cheguei no cliente, tal, no balcão da empresa dele, e aí eu fui lá, conversei com ele e tal, a gente trocou uma ideia, eu analisei todas as necessidades dele no local, e aí eu falei, pô, beleza, cara, vou te mandar uma proposta. Quando eu cheguei nesse cliente, né, eu como comercial, tava do social e tudo mais, e aí analisei tudo, fiz todo o desenho do local e tal, depois cheguei no escritório, né, desenhei uma planta, tava tudo certinho, e mandei a proposta para ele. E aí na ocasião, a gente discutiu algumas coisas ali do projeto, depois a gente fechou esse projeto, né? E depois de uma semana, quem é que foi lá fazer a instalação para esse cliente? Eu fui fazer a instalação. Então eu cheguei em um dia, eu estava de social, fui dar uma proposta, e aí eu cheguei depois de uma semana para fazer a instalação. Eu e mais um técnico, né, que eu tinha contratado na época, e a gente foi lá e fez a instalação. E aí essa história ficou conhecida como Tô Rico, Tô Pobre. Porque ele falou assim, pô, Luciano, você veio aqui todo engomadinho, todo bonitinho, e de repente você me vem aqui, cara, com um jaleco de instalação para fazer a instalação, cara. E a vida nossa é assim, turma. É assim que a gente começa. A gente começa com um sonho grande, não é verdade? Começa com muita energia, com muita disposição. E tem hora que a gente está dando orçamento, tem hora que a gente está fazendo, tem hora que a gente está pensando na empresa. A gente pensa muito pouco na empresa. Na verdade, a gente fica mais executando, mais fazendo, né? Nós somos, principalmente quando a gente é um empresário de primeira viagem, nós somos um empresário fazedor. A gente não é um empresário profissional, a gente é um empresário fazedor. Então a gente fica o tempo todo fazendo. Só que as coisas começaram a dar certo. Então, como eu tinha um bom atendimento, as coisas começaram a dar certo. E eu comecei a escalar essa empresa. Eu sempre me interessei muito por programas de venda. Então, eu fui buscar conhecimento de fora, fui estudar vendas, e essa empresa começou a crescer muito. Na medida que essa empresa foi crescendo, os meus problemas também eles começaram a acontecer dentro da companhia. Então, por exemplo, na época, a gente não tinha uma inteligência para saber contratar as pessoas certas. A gente não tinha um propósito definido, né? Então, o que eu fazia? A empresa começava a crescer, eu precisava de gente, eu não tinha tempo para analisar currículo, para aprender um processo de contratação. Então, eu pegava qualquer pessoa e jogava para dentro da empresa e colocava essa pessoa para trabalhar. É isso que eu fazia. Até que a empresa foi crescendo, e a gente estava lá com um time, já com 30 pessoas, depois de alguns anos, a gente estava com 30 pessoas no time, e parece que assim, é incrível isso que eu vou falar, mas rotatividade alta pra caramba, as pessoas desengajadas dentro da empresa, muitos problemas operacionais. Eu lembro que eu passava o dia inteiro no telefone resolvendo problemas com os nossos clientes. E eu falava para o cliente assim, cara, se você deixar eu desligar esse telefone, eu vou conseguir resolver essa parada aqui. Mas, mano, deixa eu desligar o telefone para eu resolver, deixa eu trabalhar. E eu passava ali, cara, perdia grande parte do meu dia ali no telefone. A gente tinha 2 carros para os técnicos sair para fazer a instalação. Teve uma época que a gente tinha 3 carros. E o que acontece? Os carros batidos. Eram um carro sendo batido no outro, batendo também nos carros que eles encontravam pelas ruas. Era tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que aquela empresa que era lucrativa, quando ela era show de um homem só, ela passa a ser uma empresa que dava prejuízo. E olha só, né? Quando a empresa cresceu, eu quebrei pela primeira vez. Eu só não fechei as portas, mas eu estava literalmente quebrado, né? E aí, o que eu estava fazendo dentro da empresa naquela ocasião? Eu fazia instalação, eu fazia compra dos materiais, eu ia resolver problema com o cliente,
Tem alguma parte da instalação lá que deu errado, o cara me chamava lá, eu ia lá resolver. Eu era o cara que estava vendendo até então. Então eu era o empresário fazedor. Eu fazia de tudo dentro da empresa. Eu lembro que assim, eu ia nos mecânicos também negociar o preço da manutenção, teve que fazer motor de carro. Eu ia lá no mecânico negociar o preço, enfim, né, a proposta que ele me mandou lá para fazer o motor, fazia cotação, né? Eu estava fazendo de tudo dentro da minha empresa. E eu chegava na empresa, não estava funcionando a internet. O que eu fazia? Eu ia lá, ligava na internet, resolvia o problema da internet, resolvia o problema da impressora, pegava material, colocava no meu carro, ia entregar nas obras. E assim, hoje eu consigo olhar para trás e entender o porquê que eu quebrei. Né? Só não fechei as portas, mas eu quebrei. Por quê? Pensa no seguinte, eu estava jogando na posição errada. Eu era um empresário fazedor. Então eu estava o tempo todo fazendo. Só que quem é que estava administrando aquela empresa? Não tinha ninguém administrando aquela empresa. Eu estava o tempo todo fazendo, executando, só que eu não estava administrando aquela empresa. Não tinha ninguém administrando aquela empresa. Por isso que aquela empresa quebrou. Então hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar isso. Eu estava jogando na posição errada. E eu quero que você, que está aí do outro lado agora, que está acompanhando aqui esse podcast, quero que você responda uma pergunta para mim. Qual posição que você está jogando hoje dentro da sua empresa? Será que você está sendo o empresário fazedor? Ou você está sendo um empresário que está administrando a sua empresa? Que está olhando para a sua empresa? Ou será que você só está fazendo, só fazendo, só fazendo? Porque, turma, olha só, a gente abre uma empresa com uma cabeça de funcionário. Porque ninguém ensinou a gente a ser empresário. Ninguém. Então, eu gosto até de usar alguns exemplos. Para ser contador, você precisa fazer uma faculdade de contabilidade. Você estuda lá durante 4 anos e aí você se forma em contabilidade. Para você ser um médico, você precisa fazer uma faculdade de medicina. Então, você passa lá 5 anos numa faculdade. Depois você se forma? Cara, se forma, mas você ainda precisa fazer residência. Ou seja, você tem horas de voo fora da faculdade para você se formar de fato num médico. Um dentista, mesma coisa. E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos. Agora, a pergunta que eu te faço é: quem que te ensinou a ser empresário? Quem que te ensinou a ser empresário? Você aprendeu a ser empresário com alguém? Ninguém havia me ensinado a ser empresário. E como que eu vou fazer aquela empresa dar certo, sendo que eu não era empresário? Ninguém me ensinou a ser empresário. E eu vejo que assim, quando a gente empreende, primeiro que a gente tem uma energia acima da média. Porque ninguém vai abrir uma empresa se não tem uma energia acima da média. Não vai abrir por quê? Porque a gente sabe que são raras as pessoas que arrisca a sua própria pele em jogo para abrir uma empresa. Que vai lá no banco, tem coragem de tomar um dinheiro emprestado a um juros gigantesco, contratar gente, tem que colocar o dinheiro na frente para alugar um imóvel, para comprar móveis, para comprar o material, para comprar carro, para só depois conseguir ir lá e fechar algum projeto, e o dinheiro ele só entra depois. Ou seja, primeiro eu coloco o dinheiro na frente, depois eu começo a colher parte desse plantio que eu estou fazendo. Então são poucas pessoas que têm essa coragem. E quando eu falo poucas pessoas, no Brasil hoje deve ter, de empresa aberta funcionando, aí deve ter menos de 20 milhões. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, são poucas pessoas que têm essa coragem. São poucas pessoas. Então, só que assim, a gente tem um otimismo exagerado. Eu tinha um otimismo exagerado. Então eu acreditava assim, se eu trabalhar duro, eu vou fazer as coisas dar certo. E a verdade é que o trabalho duro, ele faz as coisas dar certo até um primeiro momento. Até um primeiro momento ele faz as coisas dar certo. Só que as habilidades que me trouxeram até aqui, elas não são essas habilidades que vai me levar para o próximo nível. Ou seja, até aqui eu cheguei com conhecimento que eu sei. Só que para eu ir para o próximo nível, eu preciso buscar outros conhecimentos. E aí, turma, o que acontece? Eu, até então, não tinha esse conhecimento.
E aí, trabalhando feito um doido, né? Trabalhando feito um doido, braçal, trabalho braçal, eu abaixava a cabeça e ficava trabalhando. Baixava a cabeça e trabalhava. Eu era um empresário fazedor. E aí, o que aconteceu? Eu tive vários problemas de saúde. Síndrome do pânico, eu tive burnout. Teve uma ocasião que eu estava com os meus carros tudo batido. Os carros da empresa, tudo batido. E eu queria desligar alguns colaboradores, mas eu não tinha nem dinheiro para desligar essas pessoas. E aí, eu estava na praia, final de ano, na praia, me ligou um cara que eu nem conhecia, falando assim, pô, Luciano, você tem seguro no carro? Que carro? Meu carro está aqui comigo. Não, cara, é um carro aqui que está com adesivo aqui. Putz, cara, carro da empresa. E ele falou, você tem seguro? Eu falei, tem sim. Ele falou, cara, não, porque o funcionário seu bateu em mim aqui, cara, eu tô achando que deu até PT no meu carro. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Já tava com o carro batido. Aí, tô na praia. Me ligam falando que o outro carro tá batido. O que eu fiz? Eu não tinha inteligência emocional naquela época para sair dessa. Catei a mala, catei minha esposa, minha namorada na época, né? Falei assim, vambora. Não dá pra ficar aqui não, vambora. E aí, vim para casa e eu tive que levar os colaboradores para as obras naquele final de ano, porque não tinha mais carro para trabalhar. Os carros estavam tudo batido. E aí, turma, foi nessa época que eu desencadeei essa síndrome do pânico, burnout. E foi bem feio, assim, ó, porque o sonho que eu tinha de empreender, aquele sonho de criança que eu tinha de empreender, de repente, aquilo ali se torna um pesadelo na minha vida. E eu comecei a pensar que eu ia morrer de verdade, sabe? Braço formigando, não conseguia dormir, estava bem complicado. Braço formigava, dava o coração disparava, eu sentia falta de ar e eu falava, cara, eu vou morrer, meu. E aí, aquele sonho foi se tornando um pesadelo até que eu pensei assim, cara, não dá mais para continuar com essa empresa. Não dá. Mesmo eu estando, né, com síndrome do pânico, com burnout, eu tinha que ir para a empresa. Porque se eu não fosse para a empresa não ia funcionar. A empresa dependia de mim. Então, eu ia para a empresa e não tinha o que fazer, não tinha como reclamar. Parecia que tinha muitas pessoas dentro do negócio que estavam jogando contra a empresa, que estavam desfazendo aquilo que eu estava fazendo. Mas, mesmo assim, eu estava com aquelas pessoas. Falta de clareza, falta de propósito, falta de significado, falta de ter uma organização interna, de saber para onde que eu estou indo. E aí eu continuei na empresa, só que eu tinha tomado uma decisão. Cara, eu vou fechar essa empresa. Não dá mais para continuar com esse negócio. Se eu continuar com esse negócio, eu vou morrer. Do jeito que eu estou aqui, eu vou morrer. E aí, fui lá, passei com a médica na época, e aí ela me receitou alguns remédios para tomar. Falei, cara, toma esse remédio aqui que você vai ficar bom, você não vai morrer não. O que está acontecendo aí é que você tem vários problemas hoje, né, que você não está conseguindo resolver esses problemas por uma falta mesmo de experiência. Está acontecendo muitas coisas aí que você hoje não tem experiência para resolver esses problemas e talvez, Luciano, se esses problemas te pegassem em uma outra fase da vida, onde você fosse mais experiente, você iria conseguir resolver. Mas hoje você vai ter que tomar esse remédio. E aí, beleza. Só que eu já tinha tomado a decisão. Eu vou fechar essa empresa. Só que, turma, olha só. Quando eu fui ver para fechar a empresa, eu descobri uma coisa. Eu não tinha uma empresa. Eu tinha um emprego. Eu tinha o pior emprego do mundo. Porque eu não poderia nem me dar o luxo de ser demitido desse emprego. Porque quando você trabalha para alguém, se você não está feliz com o trabalho, você chega lá e fala, cara, me manda embora. Ou então você pede a demissão e vai embora. Só que quando eu fui ver para fechar a empresa, eu tinha uma folha de salário de colaboradores alta, eu tinha empréstimos, eu tinha várias obrigações que eu não conseguia simplesmente fechar aquele negócio. Não tinha como fechar aquele negócio. Aquele negócio tinha que continuar, mesmo contra a minha vontade. E o que eu fiz? Eu falei assim, vou tomar uma outra decisão. Eu tomei a decisão de fechar. Ao tomar a decisão de fechar, eu não pude fechar. Não tinha como. Mas eu falei assim, cara, eu vou tomar uma outra decisão. Eu vou trabalhar essa empresa para essa empresa dar lucro. A partir de hoje, essa empresa ela vai ser uma empresa lucrativa.
eu vou pagar todas essas dívidas e eu vou fechar essa empresa. Essa que foi a minha segunda decisão, já que eu não consegui executar a primeira. E assim, ó, mesmo sem ter tempo, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem saber como eu iria fazer aquilo, eu tinha tomado uma decisão. Eu iria fazer aquela empresa dar certo. Ou ela dava certo, ou ela dava certo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Comecei a buscar informação. Eu comecei, na época, participar de várias mentorias. Eu lembro que uma única mentoria que eu entrei, eu paguei 30 mil reais nessa mentoria. E as pessoas falavam para mim assim, Luciano, você é maluco, velho. Você é maluco. E eu pensei assim, eu posso ser maluco, mas eu não vou viver o resto da minha vida dentro de um negócio na onde eu não tenho tempo para nada, não posso nem cagar em paz, não posso nem estar numa praia no final de ano em paz, eu não tenho paz para nada, o negócio acabou virando um pesadelo da minha vida e eu não vou mais viver nessa situação. Então eu posso ser maluco. Investi nessa mentoria, comecei a ler muitos livros, eu leio hoje uma média de 20 livros por ano. Esse ano eu tenho uma meta de ler 50 livros. Não sei se eu vou conseguir bater essa meta, porque está bem desafiadora. Mas comecei a ler muitos livros, comecei a aprender muito, participar de mentorias, de treinamento. E eu falei, cara, eu tomei uma decisão. Eu vou fazer essa empresa dar certo. E aí, turma, depois de 4 anos que eu entrei nessa jornada, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de autoconhecimento, depois de 4 anos, eu consegui fazer com que aquela empresa desse certo. Eu consegui fazer com que o meu time entendesse qual era o propósito da empresa. Os processos começaram a funcionar. Eu tinha um processo de contratação. Eu conseguia engajar as pessoas num propósito, em algo maior. E as coisas começaram a funcionar. A empresa começou a não depender mais de mim. Eu tive, na ocasião, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens com a minha namorada na época, antes de casar. Fui fazer algumas viagens. E eu lembro a primeira viagem que eu fiz, eu falei assim, cara, vou pra Argentina, vou pro Uruguai, vou ficar uns dias pra lá. Só que eu tava saindo de viagem com um pouco de medo, assim, sabe? De ter o telefone ali tocando o tempo todo, de ficar com o telefone pendurado na orelha, das pessoas ficar me procurando. Mas eu saí. Falei, cara, eu vou sair. E no segundo dia de viagem, eu liguei na empresa, falei, pô, cara, ninguém me liga. Tá tudo bem aí? Pô, Luciano, tá tudo bem. Fica tranquilo. A gente não tá precisando falar com você não, tá tudo bem. E eu falei, caraca. E aí era eu que ligava pro time, porque eu não tinha ainda a convicção de que aquilo ali, de fato, iria funcionar, né? Estava funcionando. Então eu ligava para as pessoas para perguntar se estava tudo bem mesmo e tudo mais. E as coisas estavam tudo bem. A empresa não estava dependendo de mim. E aí, eu continuei, né? Continuei minha viagem e tal. A hora que eu voltei, a empresa estava melhor do que quando eu saí. A empresa estava melhor. As coisas estavam funcionando, os clientes não estavam me ligando. E muitas vezes, no começo que eu comecei a fazer essa transição, quando o cliente me ligava, o cliente falava assim, porque todo mundo falava comigo, eu era muito centralizador. Então o cliente me ligava e ele falava assim, Luciano, eu estou com tal problema. E o que eu fiz? Né? Eu tinha treinado já uma pessoa para resolver esses problemas. Então essa pessoa ela passou junto comigo pelo menos ali uns 3 meses. Porque eu precisava colocar alguém no meu lugar para que esse alguém pudesse ser responsável para que eu saísse de campo. Tirasse meu time, para eu sair de campo, deixar meu time em campo e eu sair de campo. Porque eu aprendi que eu deveria ser empresário. Eu deveria estar na parte estratégica da minha empresa e não fazendo o papel do meu funcionário mais barato. Então, essa pessoa passou durante 3 meses comigo. E aí o que eu fazia? Eu levava essa pessoa, que é o Renan, inclusive, eu levava ele em todos os meus clientes. Então eu levava o Renan nos clientes e tal. E falava assim, olha só, a partir de agora, eu falava para os clientes, a partir de agora, se você tiver algum problema, eu vou passar o telefone aqui do Renan, ele é o cara que vai resolver para você os problemas, tá? Se ele não resolver, você me liga que eu resolvo. Mas eu tenho certeza que ele vai resolver. E aí, o que acontece? Os caras ligavam para mim. Aí eu falava assim, olha, escuta aqui, você já falou com o Renan? Alguns falavam assim, não, Luciano, não falei ainda. Eu falei, cara, fala com o Renan. Se ele não resolver, eu resolvo. Aí você pode me ligar, que aí eu vou resolver. Só que é lógico, o Renan já estava treinado, né? E aí os caras ligavam pro Renan e o Renan de fato resolvia.
E aí muitas vezes o cara ligava, às vezes ele não ficava satisfeito com a solução lá e alguns acabavam ligando para mim. Pô, Luciano, mas falou que eu vou ter que pagar uma taxa de visita, etc e tal, para fazer esse trabalho aqui e tal. Pô, mas, né? E aí era alguma ocasião que eu tratava ali particular aquela pessoa. Fala, cara, se ele falou que tem que pagar, tem que pagar. Você chegou a olhar o contrato e tal. Não, eu olhei o contrato aqui, realmente não cobra e tal. Eu falei, cara, então tem que pagar. E aí eu ia sempre direcionando, né, para aquela pessoa que estava junto comigo ali, fazendo esse papel. E depois de 3 meses, turma, que isso começou a acontecer e as pessoas ligavam para mim. Eu pedia para ligar para o Renan, se ele não resolvesse, era para ligar para mim, que eu ia sim resolver. Né? Depois de 3 meses, meu telefone não tocava mais. E o legal é que eu comecei a ter o gostinho de realmente ser um empresário do negócio. Então, onde que eu estava olhando? Eu estava olhando para a minha margem de lucro, eu estava olhando para as metas da empresa, eu estava fazendo reunião com o time para conseguir fazer com que as pessoas consigam entregar os resultados que a companhia precisava. Então, eu já não estava mais no nível operacional, porque eu estava muito mais estratégico e eu já tinha aprendido a me tornar um empresário. De fato, eu estava validando aquilo tudo que eu estava aprendendo. E eu estava conseguindo colocar aquilo em prática. Então, eu não precisava mais pegar material, colocar no meu carro e entregar para o cliente. Eu não precisava mais eu mesmo fazer a manutenção dos meus carros, das minhas frotas, eu mesmo fazer o faturamento, eu mesmo ir buscar o documento do meu carro no despachante. Eu não precisava mais disso. Eu não precisava eu mesmo ir cotar os pneus para trocar no carro. Eu não precisava mais disso, turma. Eu não precisava mais ficar resolvendo conflitos com o meu time, fofoca, mimimi. Isso não é papel meu, cara. Eu não precisava mais disso. Porque a gente já tinha definido dentro da empresa uma cultura, definido as regras, definido como que a gente vive, como que a gente não vive. O que iria acontecer com as pessoas que fizessem fofoquinha, mimimi, elas sabem o que iria acontecer com elas. Então a gente tinha conseguido organizar a empresa. Eu tinha conseguido organizar a empresa. E aquela empresa já não dependia mais de mim. Então eu já estava conseguindo conectar as pessoas nesse propósito grande. E aí, olha só, eu jamais imaginava que eu poderia fazer o que eu fiz. Lembra que eu falei que a minha vontade era de vender a empresa? 4 anos depois que estava tudo organizado, aliás, a minha vontade era de fechar a empresa. 4 anos depois que estava tudo organizado, eu vendi 2 empresas. Simplesmente vendi. E continuei com 2 empresas. Falei, cara, esses 2 negócios aqui não é mais propósito meu de vida, não é o que eu quero, né? Não é a vida extraordinária que eu quero estar no futuro, então acho que não faz mais sentido eu continuar com esse negócio, mas que faz sentido eu continuar com esses outros 2 negócios, que é o que para mim é mais propósito, é mais... quando a gente abre uma empresa, né? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, a primeira empresa que eu abri foi por necessidade. Eu estava trabalhando numa empresa, eu não me sentia feliz lá, e eu falei, cara, não conseguia crescer também, porque eu não enxergava mais crescimento, e eu saí, abri uma empresa por necessidade. Só que depois que eu organizei tudo aquilo, eu comecei a enxergar propósito em outras coisas, né? E aí eu fui lá e entrei em outros 2 negócios por propósito, porque eu gostaria de fato de estar naqueles outros 2 negócios, né? E um desses negócios é essa empresa de educação minha aqui, Turbo Empresarial. Então assim, ó, eu jamais imaginava estar vivendo a vida que eu levo hoje. Em uma das minhas empresas, eu nem boto o meu pé lá, as coisas funcionam sem depender de mim. Essa empresa de treinamento aqui, eu faço por propósito. Então eu gravo conteúdo, tô aqui no nosso primeiro podcast, né? Tudo isso é por propósito. É por amor naquilo que eu faço. É por poder contribuir, né? Eu posso ir treinar às 4 horas da tarde, que é o horário que eu gosto de treinar, ir para a piscina, e as coisas funcionam sem depender de mim. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês, tá, turma? Porque assim, ó, nosso papel como empresário não é fazer. O nosso papel como empresário é fazer as pessoas fazer. Pensa comigo, hoje você tem aí no seu negócio 20, 30, 50 colaboradores. Você como empresário é um grande comprador de hora das pessoas.
Então você compra ali 10 horas por dia de cada uma das pessoas. Se você tem 10 pessoas a 10 horas compradas por dia de cada um, você tem 100 horas no final desse primeiro dia. Só que na semana você tem 500 horas. No mês você tem 200 horas. Olha como que é valioso isso. Só que você só tem 10 horas por dia. Você só tem 50 horas na semana. Você só tem 50 horas na semana. Você só tem 200 horas no mês, que é hora sua, se você trabalha 10 horas por dia. Só que você tem 2.000 horas compradas do seu time no mês. Então, o seu papel é fazer essas pessoas fazer. É fazer essas pessoas entregar. E turma, como que você vai fazer essas pessoas entregar se você passar o tempo todo fazendo trabalho operacional dentro da sua empresa? Não tem como. Se você continuar tendo uma empresa com cabeça de funcionário. Não tem como. Se você não definir as regras, se você não comunicar as regras, se você não definir qual que é a cultura, se você não treinar as pessoas nessa cultura, você acha que o seu funcionário vai fazer isso por você? Ele não vai. Ele não vai fazer isso por você. E muitas vezes, né, eu até entendo que a gente passa por um momento ali que a gente precisa dar o nosso melhor, o nosso máximo, e que a gente não vai ter tempo, não vai ter férias, não vai ter... Eu entendo. O que não pode é a gente fazer com que essa situação, que teria que ser uma situação temporária, se torne uma situação permanente. Uma situação temporária é, eu abri a empresa, eu fiquei 2 anos ali focado na operação mesmo, fazendo o que precisa ser feito, tá legal. Só que vai chegar uma hora que eu vou virar essa chave. Eu vou conseguir ser mais estratégico. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. A gente imagina que o que trouxe a gente até aqui é o que vai levar a gente para o próximo nível se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. E não vai. Eu estou aqui para te falar que não vai. O próximo nível, o nível extraordinário que você quer para a sua vida, ele está nas coisas que você ainda não sabe. Você vai ter que aprender para você ir para o próximo nível. E aí, por que eu comecei esse projeto maravilhoso meu? Porque, turma, nessa jornada que eu vivi, eu aprendi uma coisa. A gente precisa entender quais são os nossos valores para a gente conseguir viver uma vida extraordinária. E quais são os meus valores? Primeiro valor meu, família. Família. Não abro mão da minha família. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa. Logo mais terei meus filhos aí também. Então não abro mão da minha família. Tá? Esse é o primeiro valor meu. Não abro mão da minha família. Qual que é um segundo valor? Cara, eu ando com pessoas que têm caráter. Com pessoas que têm caráter. Não ando com pessoas mimizentas, com pessoas vitimistas, com pessoas que reclamam da vida dos outros, com pessoas que acreditam que tudo está acontecendo na vida dela, né, por um acaso, que ela não se coloca no controle, no domínio da sua vida. Então não ando com essas pessoas. Tá? E terceiro valor meu, crescer e contribuir. Por isso que eu estou nesse projeto. Crescer e contribuir. Eu cresci, só que agora, eu cresço e eu estendo a mão, eu contribuo. Então eu estou nesse projeto porque eu de verdade, eu acredito que eu preciso crescer e contribuir. Esse é um valor meu. Então eu quero contribuir para você que tem uma empresa também. Poder engajar o seu time, poder ter uma lucratividade e poder escalar o seu negócio. Então eu estou aqui para crescer, porque eu cresci e, obviamente, eu estou contribuindo. E é lógico que eu tenho muito mais para crescer também. A gente também não pode achar que a gente já fez tudo na vida porque não fez, né? E olha só, eu vejo muitas pessoas na internet, muitos treinadores de palco, que não tem, nunca teve um CNPJ. O único CNPJ do cara é um CNPJ para ser consultor. O único CNPJ do cara é um CNPJ para ser consultor. Então, eu comecei a olhar para mim mesmo, agora que eu entendo a minha identidade, depois de vários treinamentos, vários desenvolvimentos, né, várias especializações que eu fiz, eu consigo olhar para mim, eu tenho clareza de qual que é a minha identidade. Então, eu sei o quanto que eu posso. Gente, eu nunca tive a intenção de abrir minha boca para treinar alguém. Toda a grana que eu ganhei na minha vida foi empreendendo
ralando mesmo, suando a camisa lá no campo de batalha. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Só que já tem um tempo, já tem pelo menos uns 4 anos aí que eu estou trabalhando com desenvolvimento empresarial. Por quê? Porque isso acabou sendo um propósito na minha vida. Então hoje eu estou aqui por propósito. E como tem muitas pessoas na internet que nunca empreendeu, né? E tá vendendo curso, vendendo mentoria, eu estou aqui para mostrar um pouquinho daquilo que eu aprendi na vida real, no campo de batalha. Mostrar para vocês um pouquinho disso que eu aprendi e poder contribuir com a sua vida também, com a sua jornada empreendedora também, para que você não perca muito tempo seu sendo funcionário da sua empresa, para que você consiga ter mais tempo, ter um time mais engajado, ter mais tempo, ter mais qualidade de vida, ter mais lucro, crescer mais sem você na operação. Eu estou aqui para isso, tá, turma? Esse aqui é a minha filosofia de vida hoje, crescer e contribuir, tá? Então, quis mostrar para vocês também um pouquinho, nesse primeiro episódio, um pouquinho da minha história, para vocês saberem quem é Luciano, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a minha jornada. Eu acredito que isso vai fazer todo sentido, né? Vocês vão me ver muito aqui na internet, então isso vai fazer muito sentido eu contar um pouquinho da minha história para vocês. E olha só, já quebrei empresa, já vendi empresa, já fiz de tudo nessa vida. Então acho que eu tenho um pouquinho a contribuir com você aí também, né? E olha só, se você chegou até aqui, até o final desse episódio, e você gostou de tudo isso que eu te trouxe aqui, né? Eu quero que você não perca os próximos episódios, porque todo podcast que a gente vai gravar aqui, eu vou entregar muito conteúdo para vocês. Realmente vai ser conteúdo de muito valor para fazer, de fato, a diferença na sua empresa, na sua vida e na sua família. Esses que são os conteúdos que eu vou entregar aqui, tá? Então não perca, tá? Não deixe de assistir os próximos. E turma, vamos lá. Eu quero que você também que está nos assistindo no YouTube, tá? Clica no link embaixo desse podcast aqui e faça uma aplicação, tá? Para você conversar com o nosso time, para ver como que a gente aqui consegue ajudar você, tá bom? Então, se você quiser construir uma cultura forte, uma cultura organizacional, ter uma empresa organizada, ter uma liderança autogerenciável, que tem alinhamento com essa cultura e que toma as decisões alinhadas com você, quiser formar verdadeiros clones seu dentro da empresa e quiser ter um processo que te permita fazer gestão, que te permita escalar o seu negócio, tá? Toque nesse link que está aqui abaixo e preencha uma aplicação. Você vai responder algumas perguntinhas lá, que se você tiver perfil para ser o nosso cliente, nós vamos entrar em contato com você e nós vamos te ajudar. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio e a gente vai te ajudar, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Um beijo no seu coração.